dilema que nós vamos tratar hoje é um dilema que já corroeu, já contaminou e já, digamos assim, já desbundou muita gente boa, que é a questão da democracia, da liberdade. Como é que isso é trabalhado no âmbito da esquerda, no âmbito do processo revolucionário, no âmbito da construção do movimento comunista ou de uma sociedade comunista. Isso, que deveria ser a coisa mais simples, conforme a gente vai estudando sobre o movimento comunista, conforme nós vamos estudando aqueles que estudaram o movimento comunista, isso era para estar claro. Mas, ao longo do século XX, isso se tornou uma discussão febril. Isso acabou virando um tabu. Porque nós mesmos, nós, temos, às vezes, dificuldade de definir o que é liberdade, o que não é, o que é democracia, o que não é. Se somos democráticos, se somos libertários, o que somos, e tem o socialismo, o que é ditadura, se a ditadura não é democracia, se a democracia não é ditadura. E essa série de conceitos nos embananam ali. O que a gente faz quando somos atacados por serem autoritários, por sermos ditatoriais, por cercearmos o socialismo e o comunismo, vão cerceando a liberdade de expressão, e fuzilamento, e gulags, e não pode divergir. Enfim, todas essas acusações que volta e meia são feitas a nós, e elas são feitas de maneira gigante, que são feitas a partir das superestruturas e dos grandes veículos de comunicação, e nós, quando estamos alijados da administração do Estado ou da posse do Estado, temos dificuldade de responder à altura, e também temos poucas literaturas que tratam disso, que vão direto ao âmago, né? E ficamos aí, às vezes, à deriva. O que fazer? O que eu falo? Vou para aqui, vou para ali, porque uma série de acusações que são constantemente feitas aos processos revolucionários, às organizações revolucionárias, aos países que tiveram as suas experiências socialistas, tiveram e têm, é que não há liberdade. Não há liberdade, um regime fechado, que não tem isso, que não tem aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo. E a produção de notícias e informações confirmando isso são gigantes, que às vezes nos deixam aturdidos. Será que é verdade? E poucas pessoas se dedicaram a fazer um debate franco sobre isso. A minha live de hoje, para os companheiros mais avançados aí no estudo, eles sabem que a minha live de hoje é a partir disso aqui, do Lênin. Como iludir o público. É só parte do texto, né? O texto completo é aqui, ó. Como iludir o povo com slogans de liberdade e igualdade. Né? Isso são esse conceito, né? Liberdade, igualdade, eles são universais, eles se tornaram conceitos universais. Não, a liberdade é algo universal. Mas como é que define liberdade? Eu lembro que eu tinha um professor, já há muito tempo faleceu, um professor, aqueles velhos comunistas, perseguidos pela ditadura, aqueles caras muito. E ele era militante do Partido Comunista, foi fundador do PDT, quando o Brizola vem do exílio. E olha que curioso, ele era um cara muito humilde, motorista de ônibus, aqui no Rio de Janeiro. Mas ele foi aluno do Colégio Militar. Entendeu? Eu não sei como é que ele virou aluno do Colégio Militar. Eu não sei se. Eu acho que nenhum parente dele era militar. Eu não sei se entrou em processo de prova. Isso eu não lembro. Se ele falou, não lembro. E também não perguntei a ele. Mas ele morreu tem muitos anos. Ele foi uma pessoa que influenciou muito a minha vida.
que ele foi diretor e professor do colégio que eu estudei a vida toda. E era meu vizinho também, né? O nome dele era Otto Vilas-Boas. Acho que eu já falei dele algumas vezes. É um daqueles que eu tratei como pai social. Como eu não tive pai, então em muitos momentos eu o vi como meu pai. E ele uma vez falou assim para mim: liberdade é uma coisa que ninguém consegue definir. Uma liberdade é uma coisa que todo mundo quer, mas ninguém consegue definir. Porque o que é liberdade para você é diferente para mim. O nosso conceito de liberdade ele é tão relativo que ele está ligado ao nosso comportamento, ao nosso campo filosófico. Né? Na minha casa, eu tenho a liberdade de tirar a camisa, né? Mas na casa de outra pessoa, talvez eu não tenha. E talvez na casa de outra pessoa, essa pessoa não dê a liberdade para ninguém tirar, porque ela também não tira. A liberdade para ela, de repente, é andar de bermuda. Eu falei isso da roupa, porque olha como é que era curioso. O meu avô, pai da minha mãe, ele era um homem que, mesmo depois de aposentado, ele tomava banho, acordava de manhã, botava calça, blusa, blusão social, botava o paletó na cadeira, meia, sapato e a gravata. Ficava o dia inteiro em casa com essa roupa. Figuraça, né? Estava sempre de plantão, acho que com alguma coisa. Então, na casa dele, você chegar de bermuda já devia ser algo meio constrangedor. Imagina, tu de short, conversando com um cara que estava todo pronto para sair, pronto para casar. Então, o conceito de liberdade, eu lembro dessa frase do meu professor. É algo que todo mundo quer, mas ninguém consegue definir. Não, todo mundo quer liberdade, não define a tua, define a minha. E tem choque, né? Tem choque. Isso é estarrecedor, porque nosso conceito de liberdade é a discussão a partir da liberdade enquanto ser de uma sociedade coletiva, que nos impõe códigos de conduta que nós entendemos que é a postura de um comunista. Mas preste atenção, quem foi que escreveu o manual básico do comportamento do comunista? A nossa moral enquanto comunista é a moral burguesa? Não. Ué, como é que um comunista se comporta? Qual o dever do comunista? Poucos foram aqueles que tentaram rascunhar alguma coisa, né? O Che rascunhou lá o papel do guerrilheiro, o papel do guerrilheiro heróico, do combatente, que lá, envergadura moral, o Marighella como o Che, inclusive quando vão escrever lá sobre a guerrilha, mais ou menos diz a melhor idade. Ó, o meu guerrilheiro tem no ápice da sua idade, acho que é de 32 a 47 anos, o ápice, cara, seja, visões idealizadas, né? Eu estou fodido. Estou idoso, obeso e aleijado, já passei dessa idade. Para mim, para guerrilheiro, só me enche o corpo de bomba e me atira a algum canto que eu cumpro a minha missão. Então, o que, que acontece? Nós ficamos, muitas das vezes, ressentidos e encurralados quando a discussão são esses conceitos. Liberdade, democracia, igualdade. Como é que a gente discute isso? Há uma dificuldade, principalmente no nosso embate com o campo liberal burguês. O campo liberal burguês, a liberdade é o laissez-faire, deixa fazer, deixa passar, e que a liberdade da sociedade é a partir da liberdade de produção, da liberdade de comércio, a liberdade econômica, e a partir daí você pauta todas as liberdades. Os fascistas modernos, os fascistas contemporâneos, eles são contra qualquer tipo de regulamentação. Eles dizem, não, pera, eu posso fazer o que quiser. Se eu fizer, a lei vai lá e me enquadra. Ele não aceita é, que você enquadre ele, regulamente ele em nada. E você tem, né, uma dificuldade no debate sobre liberdade e libertinagem. A burguesia criou isso. Não, liberdade é uma coisa, libertinagem. Ou seja, aí é a moral burguesa. É a moral burguesa que grita que pode e o que não pode.